Senhor, obrigada, Jesus, por mais esse domingo. Obrigada, Deus, por mais esse dia que o Senhor já preparou para nós, né? Esse dia o Senhor já fez para nós. Como é bom, Deus, poder respirar, poder acordar e poder já iniciar o dia assim, né? Estudando a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é lâmpada, que é luz para os nossos pés, ela guia os nossos passos, o nosso caminhar. Então eu oro, Deus, para que tu venhas trazer toda a iluminação do teu Espírito Santo, trazer revelação da tua palavra, que a gente possa enxergar, Deus, mais e mais as maravilhas da tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Traz todo o entendimento. Eu oro para que o Senhor esteja alargando o nosso entendimento em relação à palavra de Deus, que é tão poderosa. Amém. Amém, gente. Amém. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos aqui ao Apegando-se às Escrituras, né? Todos os domingos, às 8 horas da manhã, a gente faz ao vivo pela plataforma aqui do Zoom, mas os estudos ficam todos gravados no YouTube, né? Lá entra lá no site da Anglicana ZN, que está lá gravado. E hoje, especialmente hoje, a gente vai estudar um livro. Ele parece aleatório, dizia assim, é uma coisa aleatória, né? Porque a gente vem numa sequência aí do Antigo Testamento. Então, a gente estudou o livro de Gênesis todinho, depois a gente foi para Êxodo, estudou todo o Êxodo, e depois a gente estudou o livro de Levítico. Então, o Pentateuco, né, que se chama os cinco primeiros livros da Bíblia, a gente já fez três. Se você perdeu algum desses, está lá gravado, maratona lá neles. Então, se a gente fosse seguir a sequência, né, a gente ia hoje iniciar o livro de Números, né? Mas a gente foi direcionada, né, pelo Senhor. Quando eu falo a gente, eu e Kátia, né? Kátia está lá em Los Angeles, para quem não sabe, mas ela está chegando. Acho que daqui a uns 15 dias ela já está aqui com a gente. Então, Deus trouxe esse direcionamento, né, para a gente estudar esse capítulo do livro de Coríntios. Então, a gente vai hoje estudar só um capítulo de 1 Coríntios 10. Hoje eu vou ficar só até o 15, do 1 ao 15. Na próximo domingo a gente dá continuidade a Coríntios e depois a gente retorna aí, segundo a direção de Deus, para o Antigo Testamento ou para onde Ele quiser nos levar. Mas hoje vocês vão ver que esse livro de 1 Coríntios, esse livro não, esse capítulo, né? Esse capítulo 10, ele faz assim uma interação tão grande com tudo que a gente estudou até aqui de Gênesis, Êxodo e Levítico. E é uma carta de Paulo, né? É uma carta que Paulo escreveu quando Paulo estava em Éfeso. Paulo morou uns 3 anos e meio em Éfeso, e de lá de Éfeso ele escreve essas cartas, cartas para Coríntios, para os cristãos que moravam em Corinto, na cidade de Corinto. Então, por isso que existe a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Vocês podem ver lá, tem 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas a gente vai falar hoje do 1 Coríntios, só o capítulo 10, né? Só o capítulo 10. A gente finalizou, a semana passada, o livro de Levítico. Eu não sei quem estava aqui a semana passada, mas a gente terminou o livro de Levítico e a mensagem central, assim, né, do livro de Levítico é aquela: Deus é santo e quer que o seu povo viva em santidade, em obediência, né? Se você for ler, enxugar assim, fazer espremer o capítulo de Levítico, a mensagem central é essa: Deus dizendo: sejam santos como eu sou santo, sejam santos como eu sou santo, né? Deus querendo ali passar para aquele povo as regras, os princípios, né, de Deus, para que eles se santificassem na terra onde eles fossem morar, que eles se apropriassem mesmo, que eles eram um povo escolhido, uma nação escolhida, a nação eleita, aquele povo de Israel. Entre tantas as nações, Deus escolheu a nação de Israel como seu povo, né, como seu povo escolhido.
E aí a gente terminou o capítulo 27, onde Deus reforça para Moisés é, essa questão, né, dos votos, das ofertas, o compromisso que eles deveriam ter com isso, de levar a sério, não é, de fazer isso como um ato de adoração ao Senhor, com respeito, com reverência. E aí ele fala novamente, né, como deveriam ser as ofertas. E Deus vai passando ali para Moisés no Monte Sinai tudo que ele queria que o povo fizesse, né? Como ele queria que o povo andasse. Então, a gente falou aí das ofertas, dos dízimos, a questão dos votos, né? De todos os mandamentos que o Senhor tinha entregue ali a Moisés para o povo. E aí, depois, vocês podem ir lá e, e ver, né? Estudar isso aí, rever, né? Mas hoje, como eu falei, a gente vai ficar aqui em 1 Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia aí, né? Pega água e pega café, né? O pessoal aí do chimarrão hoje não está aqui, né? Que é Paulo, o pessoal do Sul, então, mas se mantém aí bem acordado para a gente estudar. Tem muita coisa boa aí. Peço ajuda aqui às pessoas para colocarem no chat aí também, porque quando eu estou compartilhando aqui eu não consigo ver o chat, mas aí vocês vão colocando os versículos, alguma coisa que vocês queiram falar, e no final a gente sempre tem um tempo de compartilhar, né, do que a gente aprendeu, o que que a gente, qual a nossa impressão do estudo. E a gente vai seguindo aqui, vamos lá. Então, a gente chega aqui nesse capítulo de 1 Coríntios 10, né? E só explicando um pouco a vocês, contextualizando, né? Contextualizando essa cidade aí de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade muito importante daquela época, né? E era uma cidade onde chegava muita gente, onde saía muita gente, porque o transporte naquele tempo era o navio, né? Então, é uma cidade de porto, né? Então, eles tinham pessoas que chegavam, tinham pessoas que saíam, era uma cidade de muito movimento e de muitas pessoas de nações diferentes, né? E era uma cidade também de muito sincretismo religioso, uma cidade onde tinha muitos templos dedicados ali aos gregos e aos romanos, né? Porque Corinto ficava, eu acredito que na Grécia, né, por ali. Mas, então, ela tinha tanta influência dos gregos como romanos, então tinha muitos templos dedicados aos deuses. A gente já estudou aqui, né, que no passado o pessoal do Egito era um povo idólatra, era um povo que tinha Deus da lua, Deus do sol, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, aqui a gente está em Corinto, vê, a gente está em Corinto, chegando nessa cidade de Corinto, e a gente está vendo esse cenário aqui, né? Uma grande cidade, um grande centro econômico. E o apóstolo Paulo, ele morou lá por 1 ano e meio, né? Nas minhas pesquisas aqui, onde ele fundou essa igreja de Coríntios, né? Lá em Corinto. Ele pregou o evangelho para as pessoas, né? E muitos ali se converteram, apesar de ser uma cidade, eu fico pensando assim, como São Paulo, né? Deveria ser uma cidade assim como São Paulo, uma cidade grande, sei lá. E aí você chega, o apóstolo Paulo ali pregando o evangelho, né? Falando de Jesus, de tudo que Jesus tinha feito naquela cidade, e muitas pessoas ali se converteram. Você pode depois ler a carta de Paulo aos Coríntios, mas tem tudo isso lá, né? Falando, e incrível. Mas aí, quando Paulo está em Éfeso, agora Paulo está em Éfeso, e começa a escrever essa carta, porque chegou aos ouvidos de Paulo que a igreja de Coríntios, lá em Coríntios, que ele tinha fundado, estavam tendo alguns problemas. Então, alguns problemas a gente vai ver, né, no livro, nas cartas de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar de divisões na igreja, né? Alguns membros fazendo divisão ali.
escolhendo líderes. Tem uma parte até que fala assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei o quê. Acho que é 1 Coríntios 3 que fala isso. E aí Paulo chega e diz, né? Cristo, a igreja é Cristo. E aí ele vai falar também de questões morais e sexuais, fala muito sobre isso. Comidas sacrificadas a ídolos, não é? Desordens nos cultos. E então Paulo vai escrever essa carta falando sobre esses problemas, essas dificuldades, né? E aí, Paulo, quando ele começa a escrever esse capítulo 10, ele vai partir, então, dessa história do povo de Israel, para alertar os irmãos lá de Corintos. Veja como a gente vai começar a entrar agora aqui, né, nessa carta. Veja que Paulo, ele vai trazer a história do povo de Israel. Isso tudo que a gente estudou em Gênesis, Êxodo e Levítico, Paulo vai trazer assim como referência, né? Ele vai fazer uma associação assim, né, com o povo ali de Corinto, da igreja de Corinto. Então, vamos lá, começar aqui o capítulo 1. Olha aqui o que diz, eu vou ler o 1 e o 2. Ele diz assim: porque não quero, meus irmãos, isso é o apóstolo Paulo escrevendo a carta. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, né? Eu vou ler só até aqui esse 2, depois a gente vai seguindo. Então, Paulo, ele está falando aqui, né, daquele povo de Israel, que era um povo escolhido, como eu falei, era um povo privilegiado, né, um povo escolhido por Deus. E depois que eles saíram lá do Egito, que Deus libertou, eles experimentaram grandes milagres, milagres assim extraordinários, né? Quem lembra aqui de alguns milagres que aquele povo e que a gente já estudou aqui? Nossa, a abertura do Mar Vermelho, né? Eles experimentaram ali a proteção de Deus, o cuidado de Deus enquanto eles caminhavam pelo deserto. Era uma coluna de nuvem que os guiava durante o dia e uma coluna de fogo os guiava durante a noite. Meu Deus do céu, eles eram alimentados, tinham maná que caía do céu, né, para alimentar eles. Tinha água que saía da rocha. Então, assim, Deus se revelou de forma maravilhosa através de sinais e maravilhas para aquele povo de Israel, né? Que eram os descendentes de Abraão, né? Ali lá de Gênesis aí tudo. Mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que se revelou ao povo de Israel de forma tão maravilhosa, era o mesmo Deus que tinha aberto ali o coração, né, de alguns coríntios, né, daquela igreja de Corinto. O mesmo Deus abriu o coração daquele povo para crer no evangelho. Então, Paulo estava falando ali, dizendo assim: olha, é o mesmo Deus, o Deus que fez ali, né? É o mesmo Deus que tá aqui com vocês. É o mesmo Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? O Evangelho de João começa dizendo logo, ele estava no princípio de todas as coisas. Então, é, aquele povo de Corinto, ele foi apresentado a Jesus através de Paulo. Eles receberam o evangelho e eles se converteram. E eles também experimentaram da graça e do poder de Jesus Cristo na conversão deles, né? Mas o fato de terem recebido Jesus Cristo, de terem se convertido a Jesus, né? Eles não estavam imunes, como aquele povo lá atrás não estava, de receberem, as consequências, o castigo, né? Pela desobediência, pela rebeldia. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Olha só o versículo 3 e 4. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Na minha Bíblia está escrito assim: e essa rocha era Cristo.
Tem um louvor que a gente canta muito no cursilho, né? Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso saltar numa. Aí eu não vou cantar. Mas assim, Cristo é a rocha da nossa salvação. E Paulo está dizendo aqui: olha, todos eles saíram do Egito, todos eles passaram pelo Mar Vermelho, todos eles foram guiados pela nuvem, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, né? Qual era esse alimento espiritual? Era o maná. Era o maná que veio de Deus e que alimentava ali o povo. Mas esse maná, como a gente já estudou, o que é que ele representa? Esse maná. Esse maná representa Jesus Cristo, porque lá em João 6, né, Jesus vai se apresentar como o pão da vida, como sendo o pão da vida. E eu queria mais uma vez dizer aqui, eu sei que eu falo isso sempre, mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada, ela só aponta para uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês aí, coloca aí, João 6, do 31 ao 35. Olha o que Jesus Cristo está falando lá no Evangelho de João. Ele diz assim: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, né? Jesus é o nosso alimento. É o nosso alimento. Olha, e Paulo aqui, quando ele está escrevendo aí aos Coríntios, ele está fazendo um alerta àquele povo. Ele está alertando aquele povo lá os crentes, né, de Coríntios, de Coríntios, dizendo assim, olha, é, Deus, ele fez isso, mas vocês foram batizados em Cristo Jesus, que é muito superior a Moisés, né? É muito maior do que uma representação. Ali, aquela representação do maná, da nuvem, eram metáforas, eram figuras do que eles haveriam de experimentar, que é Jesus Cristo, como a gente experimenta hoje. Nós que cremos em Jesus Cristo, fomos batizados em Jesus. Nós experimentamos do poder de Cristo, da graça de Cristo, né? Da graça, do favor imerecido de Deus, do perdão de Deus na nossa vida. Então, Paulo está fazendo essa referência aqui, dizendo esse alerta aos coríntios, mas dizendo assim: olha, vocês têm algo muito especial, vocês têm algo muito melhor, né? Vocês têm o próprio Jesus Cristo se declarando para vocês como o pão da vida, como o pão da vida. E aí, quando Paulo traz aqui essa questão da rocha, também. A gente viu lá em Êxodo, né, 17:6, que fala que o povo estava andando no deserto, né, e o povo estava reclamando das águas que estavam amargas. Quem lembra dessa história? Tem lá em Êxodo 17:6, mas também tem em Números 20:11, né? E aí o povo reclama, e incrível é que o povo reclama duas vezes essa questão da água, né? Eles reclamam em Êxodo 17 e você vai ver lá em Números também, capítulo 20:11, eles também reclamando é, a Moisés sobre a água, pede para Moisés, e Deus pede para Moisés bater na rocha, né? Na primeira vez, desculpa, Deus pede para Moisés falar para a rocha, né? E a rocha jorra água. Mas só que Moisés já estava tão irritado com aquele povo, né? Que ao invés de Moisés falar a rocha, ele bate na rocha, né? Então, essa atitude de Moisés.
Ali Deus, ele fala para Moisés, né? Essa atitude dele não foi o que Deus assim não permitiu que ele entrasse na terra prometida, né? A questão da desobediência. E tudo ali era ensinamento para a gente hoje. Como Deus valoriza a obediência e como ele recompensa a obediência. E como ele também castiga os desobedientes, né? Aqueles que não fazem realmente o que ele diz, né? O que ele pede. Lógico que a gente se arrepende, pede perdão e Deus, mas eu estou falando aqui naquele contexto lá de, é, do Antigo Testamento, lá nessa questão da rocha. Cristo é a nossa rocha, né? A nossa pedra. E eu queria só trazer aqui rapidinho um versículo, lá tem em 1 Pedro 2:4. 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele, para Cristo. Aí diz assim: pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, né? Cristo é a nossa pedra angular, a nossa pedra viva. Foi rejeitada pelos homens, mas para Deus e para nós, ela é eleita e preciosa. Cristo é a nossa rocha, né? Cristo é a nossa rocha. Vamos lá, vou chegar aqui no versículo 5 de 1 Coríntios 10. A gente está em 1 Coríntios 10, se você chegou agora. Vamos lá, eu vou no versículo 5. Isso é Paulo lá, imagina aí a cena, mentaliza Paulo escrevendo essa carta, né? E aí chega no versículo 5, Paulo diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aí, gente, eu vou só fazer um resumo aqui do 1 ao 5, porque senão a gente se perde tanto versículo que eu já li, né? Tanta vez só. Paulo está dizendo assim, 1 Coríntios 10, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo, né? Essa rocha era Cristo. Aí o versículo 5 diz: contudo, apesar disso, né? Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E aí o versículo 6, eu quero que você grife, marque, pegue seu marcador aí. O versículo 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que a gente não cobisse, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Nossa, vou parar aqui, né? Parar aqui. Essas coisas ocorreram como exemplo, ó, Paulo está dizendo aqui. E E eu queria só trazer aqui esse versículo 5 quando ele diz assim, que Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, né? A gente lembra aqui aquela história, a gente vai chegar nela, mas eu acho que muita gente conhece a história de Josué e Caleb. Já ouviu falar em Josué e Caleb, né? Moisés, ele manda 12 espias, 12 homens, para espiarem a terra prometida, a terra onde eles iam morar. E aí, chegando lá nessa terra, esses 12 espias, eles veem que tinham cachos de uva gigantes, tinham, nossa, todo tipo de fruta, era uma terra maravilhosa. Imagina assim, eu viajo, coqueiros, mangas, imagina aí as frutas, maçãs, né? Tudo grande, tudo do melhor, tudo maravilhoso, era tudo muito lindo. Mas nessa terra também tinham povos gigantes que moravam nessa terra, né? Mas essa era a terra que Deus prometeu dar a eles. E quando esses 12 espias voltam para trazer para Moisés o relato do que eles viram lá, 10 deles disseram: a terra é ruim, a terra não devemos pisar nessa terra, porque a gente vai ser esmagado, feito gafanhoto, porque lá tem gigante, enfim, né? Mas apenas dois, Josué e Caleb, né, disseram não. A terra que a gente vai é boa e a gente deve ir, porque foi Deus que prometeu que a gente deve tomar posse dessa terra.
Então, diante desse quadro, né? Apenas essa geração de Josué e Caleb pisaram, veja, daquele povo todinho que saiu do Egito, né? Toda a geração foram morrendo no deserto. E apenas Josué e Caleb, né? Aquele povo não entrou na terra prometida. Então, por isso que aqui em Coríntios, Paulo está dizendo, e Paulo escreve isso, né? Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Incredulidade, idolatria, tantas coisas, né? E aí, quando Paulo diz assim, que a gente tome isso como exemplo para nós, sabe? Como exemplo. Porque também tem uma fala do povo, né? Quando eles estão lá no deserto, rumo à terra prometida, que eles começam a sentir saudade das comidas que eles comiam no Egito. A gente passou isso aqui, né? Em algum, eu acho que não coloquei a referência, mas a gente já ouviu isso aqui. Quer dizer, o povo reclamava muito com Moisés, de tudo eles reclamavam, né? E aí eles reclamavam, porque teve uma hora que eles reclamavam, só é maná de dia, é maná no almoço, maná no café, café com maná, é maná no almoço, é tudo de, imagina que é tudo de pirão de maná, tapioca de maná, cuscuz de maná, imagina, tudo de maná, né? Então, eles queriam comer, sentiram saudade das comidas que eles comiam no Egito. No Egito, que era um lugar de escravidão, que esse povo foi escravizado. Como é que você sente saudade de algo que lhe trouxe tanta escravidão? É, é louco isso, né? É louco isso. Mas aí, Paulo, de novo, eu reforço aqui. Essas coisas ocorreram como exemplos para que a gente não cobice coisas mais como eles fizeram. E hoje, gente, a gente está aqui, né? A gente está falando de uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, né? Falando aos coríntios que habitavam ali, que tinham se convertido, né, ao cristianismo. E a gente pode pensar, Paulo, se Paulo fosse escrever uma carta hoje para a Igreja Anglicana Zona Norte, né, para a Igreja Anglicana do Brasil, para a Igreja Presbiteriana, para a Igreja Batista, para a Igreja Assembleias de Deus, se Paulo tivesse escrevendo essa carta para todas as igrejas, né, é esse conteúdo da palavra de Deus. O conteúdo é um só, é da palavra de Deus, né? O princípio que Paulo está trazendo aqui é que isso sirva como exemplo. Como exemplo. Olha, igrejas, tenham isso como exemplo e não cobicem as coisas mais como os nossos antepassados fizeram. E ficaram lá prostrados no deserto e não entraram na terra prometida e não receberam a promessa. Então, isso aqui é um alerta. Para mim, essa carta, esse capítulo, né? Esse capítulo que a gente está estudando hoje, primeiro Coríntios 10 acende uma luz vermelha, assim, ó, alerta, né? Feito um sinal assim, alerta. Olha, presta atenção no teu procedimento, preste atenção, né, no que você está fazendo, preste atenção para que você não murmure, não reclame, não seja idólatra, né? Preste atenção no teu proceder, preste atenção na tua fala, preste atenção para que a gente não seja privado de viver a abundância, as riquezas das promessas de Deus, de experimentar o poder, o amor de Jesus todos os dias na nossa vida. A gente já se converteu ao Evangelho. A nossa vida, o nosso proceder precisa acompanhar a nossa crença. Né? A gente já falou isso também, não só de palavras, mas de viver a palavra de Deus, né? Então, cuidado, quais são as áreas da minha vida em que eu ainda estou sendo desobediente? Quais são as áreas da minha vida, né, em que eu ainda preciso submeter ao senhorio de Jesus Cristo? Quais são as coisas mais que eu estou cobiçando hoje? Quais são as coisas que ainda tiram Jesus do centro do meu coração? Qual é a idolatria que ainda tem no meu coração? Isso não é assim, uma palavra dura,
né? Isso é uma palavra de uma autoavaliação, de a gente se colocar, porque a Bíblia, ela é como um espelho para nós, né? Quando a gente vai lendo assim a Bíblia, a gente vai, poxa, onde é que eu me coloco aqui? O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que Jesus está querendo falar para mim hoje? É nesse sentido que a gente vá à palavra, que a gente venha a esse estudo, mas com humildade, com o coração aberto, dizendo, Deus, o que é que eu preciso consertar, né? Eu me identifico aqui com essa carta de Paulo aos Coríntios, eu me identifico, eu me sinto hoje aqui como um Corinto convertido ao Evangelho, mas que ainda precisa corrigir algumas coisas. Que coisas são essas, Senhor? Né? E aí, caminhando aqui, o versículo 7 dessa carta de Paulo aos Coríntios diz assim: olha, o versículo 7: não sejam idólatras, como algum deles foram, como está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Olha, Paulo está aqui dizendo, não sejam idólatras, como o povo, né? E onde é que isso está escrito? Que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para entregar-se à farra. Se você não lembra, escreve aí Êxodo 32:6, naquela história do bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro, meu Deus do céu, aquilo ficou gravado. Êxodo 32, é o capítulo 32 todo. Meu Deus, Moisés estava lá no monte há 40 dias, né? E aí, na ausência de Moisés, Moisés está demorando. Está demorando. O povo vai para Arão e Arão faz um bezerro de ouro. E aí, lá no meio do bezerro de ouro, eles começam a dançar, comer. Olha, meu Deus do céu. E aí, quando Moisés desce, né, quebra as tábuas da lei, enfim, é aquela coisa toda. Mas aí, é como se Paulo estivesse alertando aqui: ei, você aqui. Você tem promessa de Deus na sua vida? Você acha que Deus está apressando? Você acha que Deus está se atrasando? Você está com pressa e muitas vezes vai pegar um atalho? Não vá, não. Espere no Senhor. Espere com paciência no Senhor, né? Não busque atalho. Ele está dizendo assim: olha, não sejam idólatras, como aquele povo se levantou para comer e se entregou à farra, porque já tinham construído um bezerro de ouro, né? De novo, qual é o bezerro de ouro do nosso coração hoje? Qual é o ídolo que está aqui no nosso coração? Às vezes ídolo, a gente pensa em algo visível, né? Visível. Uma estátua aqui, uma obra ali, sei lá o quê, né? Obras de arte aqui, quadros, sei lá o quê. Mas às vezes o ídolo é algo que a gente não enxerga. É algo que está aqui no nosso coração. É algo que a gente colocou no centro onde Deus deveria estar. Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser dinheiro. Meu Deus, pode ser tanta coisa, né? Então, eh, a gente não pode colocar nada no centro da nossa vida que não seja o Senhor. E aí, continuando aqui, gente, o versículo 8 ele diz, Paulo está alertando os coríntios, né? Ele fala, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. E essa fala de Paulo, ele está trazendo história, ele está trazendo e está, ó, e comprovando, né? Está lá em Números 25 essa história. Fui buscar essa história lá. Está em Números 25. Eu vou ler só o versículo 1 e 2 que diz assim: Números 25, 1 e 2. Enquanto o povo de Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Meu Deus, olha só, enquanto aquele povo de Israel estava acampado ali naquela cidade de Sitim, eles começaram a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. E o que é que Paulo está dizendo? O povo de Coríntio, os crentes de Coríntios estavam, eles eram convidados para festas pagãs, né? Para festas celebrando os deuses deles,
E os cristãos iam para essas festas e comiam a comida sacrificada ali aos ídolos. E Paulo começa essa carta já dizendo, ó, começa o capítulo, né, dizendo, olha, não comam comidas sacrificadas aos ídolos, porque Paulo soube que os crentes de Corinto estavam indo comer essas carnes sacrificadas aos ídolos nessas festas. Veja como é semelhante ao que acontecia lá em Números. É a mesma coisa, minha gente, é a mesma desobediência, né? E, e aí, seguindo aqui, porque eu vou chegar mais na frente nessa história, diz assim, o versículo 9: Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, né? Eles foram mortos por serpentes, também está lá em Números, é uma história que está lá em Números, que está lá em Números. Hoje eu vou fazer só o capítulo, hoje eu vou fazer 1 Coríntios 10, eu vou só até o 14, tá? Não, se tem alguém aí que perguntar, é só até o 14. Não vou fazer o capítulo todo, então a gente vai seguindo aqui até o 14 só. No próximo domingo a gente continua. Vamos lá. Números 21, 5 e 6 diz assim: Olha, falou Deus contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram da terra do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram, né? Essa fala que está lá em Números 21, 5 e 6, né? Que aquele povo reclamou. Gente, meu Deus do céu, e foram mortos por serpentes venenosas, né? E aí o versículo 10 de 1 Coríntios diz: Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, olha o que Paulo está dando um recadinho aqui. Olha, não se queixem, como alguns deles se queixaram. Não murmurem, não reclamem, né? Ah, hoje eu estou numa situação em que eu não gostaria de estar. Glorifica ao Senhor, dá graças ao Senhor, né? Ainda não estou vendo as promessas na minha vida. Dá glória ao Senhor, agradece, Senhor, obrigado. Ah, mas eu queria comer uma torta de chocolate, eu só tenho um pão de queijo. Glória a Deus pelo pãozinho de queijo hoje. Glória a Deus que eu só tenho um ovo. Ah, mas eu queria comer uma picanha, mas eu tenho um ovo. É melhor comer um ovo, né, consagrado ao Senhor do que comer uma picanha consagrada aos ídolos e que não seja de Deus, né? Assim, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas assim, essa questão da gente não murmurar, não se queixar. Paulo está dizendo aqui, olha, né, dá graças. E aí vamos seguindo aqui para a gente terminar. Eu vou ler do versículo 11 ao 14 para vocês. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. De novo, meu Deus do céu, de novo, Paulo dizendo: olha, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para quem? Para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É sobre nós. É sobre nós, né? Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Olha o versículo 12 aí. Aquele que pensa, aquele que julga que está firme, aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado, seja vigilante. Vigia, irmão, ora vaso, vigia vaso, né? Porque se tu pensa que tu tá de pé, se tu tá firme para ir numa casa de e num lugar onde você não deveria ir, né? Onde você sabe que Deus não está lá. Não, mas eu vou, porque eu sou forte, eu estou de pé, eu sou crente no Senhor, eu posso ir e me contaminar aqui e ali, eu posso fazer isso e aquilo, né? É, tinha uma pessoa que falava assim: a gente não entra numa carvoaria, né, e sai branquinho da forma que entrou. A gente sai sujo, a gente sai salpicado, né? Então, a gente às vezes, muitas vezes se acha, eu vou ali naquele bar, né? Eu vou naquele ambiente de prostituição. Eu sou crente, eu não vou me contaminar com aquilo. Olha, cuidado, não se exponha, né? Não se exponha, não brinca.
Não brinca com fogo, né? Então, e aí o versículo 13, o 13 e o 14, eu vou ler para a gente finalizar aqui, aí eu vou é, passar para a gente compartilhar. Mas aí, olha, o versículo 12, né? Ele fala: assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. E aí o 13 ele fala: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu vou ler só o capítulo 15 e a gente começa a. No próximo domingo a gente continua o capítulo 15. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Olha, Paulo. Não sou eu, Ana. Paulo está falando aqui a pessoas sensatas. Vocês são pessoas sensatas, né? Então, pensem nisso tudo. Pensem, reflitam nessas coisas. Reflitam nessas coisas. Paulo aqui está fazendo um alerta aos coríntios, aqueles nossos irmãos que estavam lá na cidade de Corinto, aqueles irmãos que tinham recebido o evangelho, que tinham se convertido, mas que estavam indo nos templos pagãos, estavam comendo as carnes sacrificadas aos ídolos, estavam também murmurando, estavam também, né, é, vivendo coisas semelhantes ao que Moisés viveu lá atrás, gente. Milhões e milhões de anos depois, né? Jesus veio. E aí, é, ele diz aqui, olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos nós estamos sujeitos a tentações. Todos nós somos tentados, né? Dia após dia, na mais diversas áreas. E aí cada um sabe a sua área de fraqueza, onde você é mais tentado, né? Mas saiba que Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Quando você for tentado, Deus vai te providenciar um escape para que você possa suportar. Então, quando a tentação vier na tua vida, não recebe assim, ah, veio a tentação, eu sou fraquinho, aí eu fui. Ah, me chamaram para beber, encher a cara. Eu fui encher a cara porque eu sou fraquinho, eu não pude suportar. Ah, eu sou casado, mas a mulher era tão bonita, a mulher me atraiu de tal forma. Ah, eu fui. Ah, a gente começou uma conversa aqui, num bate-papo, abriu uma sala, de repente mandou nudes, não sei o quê, prostituição. Vamos falar de hoje, vamos falar das redes sociais, né? E aí eu fui, eu estava ali distraído, aí eu fui. É, a tentação, ela vai vir, gente. Ela vai vir, para mim, para você, ela vai vir, né? Ela chega. Mas Deus, ele nos deu o escape e a gente precisa decidir antes. Olha, quando levantar um chat assim, que você vê que é de uma pessoa que você vai ser tentado, você já fecha aquilo, sai do notebook, mete o notebook, desliga logo, desliga o celular, vai fazer alguma coisa, abraça tua esposa, diz que ama tua esposa, né? Assim, a gente precisa fugir e não ficar alimentando. Se eu sei que aquilo vai me levar para um abismo, eu não posso alimentar. Eu não posso alimentar, então decida antes. Eu aprendi isso com uma líder minha, né? Ela fala isso, pastora Denise, ela fala. Decida antes. Então a gente precisa decidir, porque a gente não, nós, Paulo diz aqui, olha, eu estou escrevendo a pessoas sensatas. Então decida antes. Decida antes o que você vai escolher. Não são as circunstâncias, não são as pessoas que escolhem por você. A gente tem capacidade, a mentalidade. Deus nos deu domínio. Deus disse, vai, governe. A gente não é ser governado pelas tentações, é a gente governar. Epa, aqui não. Espírito Santo, vem cá, me ajuda, né? Então, a gente vai. Aí, nossa, passei 3 minutos aqui
falei demais, mas eu vou fechar aqui e a gente vai retomar 1 Coríntios 10 a partir do 16 até o final no próximo domingo, certo? E eu vou fechar aqui para que a gente possa comentar. É tão rico esse comentário que a gente possa falar. Pode abrir o microfone, pode levantar a mão, fiquem como vocês quiserem. Vamos lá, Aninha, vamos lá. Eu acho que eu mudava o nome do capítulo para desobediência. Que lição poderosa, né? A gente recebe essa instrução sempre. A Bíblia é aberta com essa instrução sempre. Então hoje fica desobediência, fuja dela. Fuja dela, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele ainda vai mostrar um escape, que a tentação que você receber não vai ser nunca maior do que você pode suportar. Então, se vier, creia, você pode suportar. Obedeça. Muito bom, Aninha. Muito bom sempre. Beijo, viu? Bom dia, gente. Bom dia, Aninha. Bom dia, querido. Então, Deus, menina, que revelação. É muito bom na unidade, não é? É diferente a gente estudar a palavra na unidade, porque me veio unidade, né? Nesse versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Me veio tão forte a palavra unidade. E aí eu lembrei, cara, mas a gente está vivendo o ano da unidade. Eu tenho orado pela unidade da nossa igreja na minha vida, não é? Na unidade do corpo, para que, com certeza, o nosso fardo é bem mais leve na unidade, vivendo essa unidade em Cristo. E aí me veio a palavra unidade. O Senhor não deixou nenhum de fora, nós estamos, né, impregnados nele, na unidade do corpo. Todos comeram, todos beberam do mesmo alimento espiritual. Eu até anotei, você até falou também sobre comportamentos. Evitar comportamentos que prejudiquem o corpo. Me veio muito forte a palavra unidade. Todos estão comendo do mesmo alimento, bebendo da mesma bebida espiritual. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, né, que é o 4. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aí me veio sobre evitar comportamentos que possam prejudicar o corpo. Devemos viver de forma honrosa a essa unidade, nesse corpo. E Deus ministrou muito aqui no meu coração. Graças a Deus por isso. Maravilhoso, essa revelação da unidade nesse versículo. Amém. Aninha, pessoal, Oi, bom Demis. dia. Hoje você não aliviou nada, né? Como sempre, mas foi mais duro. Não quero ser repetitivo quanto à obediência, mas queria falar dos tempos, né? Já que você, dos tempos que é desse momento que nós estamos vivendo, de terceirizar muito o que acontece, né? Ah, não, eu pequei por isso, ou eu desviei por isso, e principalmente vindo através das redes sociais. Então, fica aí mais forte ainda a palavra obediência, dizer que eu escolho, né? Eu escolho evitar, né? Todo pecado pode sim ser evitado, né? Depende da escolha, a minha escolha, né? E não terceirizar. Acho que todo esse resumo foi isso aí. E outra parte que sempre me toca muito, né, nessa passagem é que nós, né, a nossa fé, a gente crê naquilo que a gente não vê, né, hoje. Mas esse povo desse tempo, eles viam os milagres, eles presenciaram, eles fizeram parte, mas mesmo assim, na primeira oportunidade, eles adoraram o bezerro de ouro, né, adoraram outro senhor. Então, como a gente tem que ser vigilante a todo tempo, e jamais correr da obediência, né? Tem que ser obediente todo tempo. Obrigado aí, mais um domingo aí. Estou aqui a caminho da igreja, bem aí para servir. Eu Amém. fiz um para... Bom dia, meu povo, tudo bom? Saudade de vocês. Eu fiz justamente o paralelo dos milagres que eles viveram com os milagres que a gente vive no nosso dia a dia, né? Quantos milagres que eles presenciaram e quantos milagres que a gente presencia no dia a dia, né? E me chamou muita atenção quando você falou, deixando aqui para quem vai ouvir isso aí depois, a Bíblia como uma palavra de autoavaliação, né? Eu indiquei esses dias apegando-se às escrituras para uma pessoa conhecida que fez possível agora há pouco tempo e que estava querendo saber como é que ele faz para aprender sobre a Bíblia.
E aí fiquei pensando justamente sobre isso, né? A Bíblia, para deixar aqui para quem vai ler depois, para quem vai ouvir depois, a Bíblia é uma palavra de autoavaliação. Como é bom você passear aqui no Antigo e no Novo Testamento, né? E fazer essa relação. E coisa de você estar no deserto, estar saindo para a terra prometida, né? Vendo o que o Senhor tem para te oferecer e ficar murmurando e olhando e tendo saudade do tempo que você era escravo, né? Que o Senhor tenha misericórdia e que a gente possa estar atento e olhando para o que tem de novo e não para aquilo que já passou, né? Muito bom, Aninha. Muito bom. Saudade de vocês, meu povo. Saudade também, Andréia. Que bom te ver aqui. Oi, Aninha. Oi, Lari. Oi, bom dia, bom dia. Menina, que coisa boa. Amei a gente estar aqui, viu? Amei, 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 amei. E assim, hoje me ressaltou assim bastante essa questão assim dos dias de hoje, né? Como a Bíblia é viva, né? Então assim, mais uma vez a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então é essa renovação da palavra de Deus que às vezes a gente diz, mas isso aqui eu já li tanto, né? Eu já li tanto. Mas não é a leitura, é o estado. Então, assim, a Bíblia, as palavras, elas se renovam, né, conforme o seu momento de vida. Tanto que você estava lá no Antigo Testamento e a importância do Antigo que a gente leu. Então, quando você trouxe aí Êxodo, quando você trouxe aí Números, assim, tudo que a gente, de uma forma, né, a gente já estudou e aí a gente vê esse paralelismo tão vivo. Mas exatamente a Bíblia, ela foi realmente constituída para ser exemplo para as nossas vidas do dia de hoje. E essa coisa assim, de você assim, quando eu digo a gente, eu já li, mas a Bíblia, se você não tiver cuidado, como você bem colocou, é por conta da falta de leitura que você cai. Quer dizer, eu já sabia, mas você está hoje, você está com isso vivo em você. Porque se você tiver com isso vivo, essa tentação que você disse, que essa tentação ela chega, não é uma coisa assim, ela vai chegar, não, ela acontece. Mas se você tiver com essa palavra, você vai conseguir não só identificar, mas sair, não de uma forma difícil, tortuosa, mas de uma forma de dizer, oh meu Deus, eu te glorifico por isso, né? Porque aqui não é para mim, né? Porque eu sou morada do Espírito Santo. Então, eu acho que essa coisa de você estar na Bíblia, porque é a palavra de Deus, porque é o seu lugar de estar, né? E por você se deixar ser guiado por isso. Então, assim, é muito bom. Eu queria só fazer essas três questões, assim. O antigo com o novo, a Bíblia viva, e não importa o como você já andou, né? Então, porque é para cristão, mas a palavra tem que ser diária, para que você esteja em prontidão com a palavra. É isso que eu queria. Amém. E assim, alguém vai falar rapidinho só. Eu estava pensando assim nisso no que a Andrea falou e que Demetrio falou também, assim, né? Essa questão deles, né, eles verem lá o mar aberto, tantas coisas, tantos milagres visíveis. Mas aqui a gente está falando também em Coríntios, Paulo está falando quantos milagres que Jesus fez, né? Quantos milagres que eles viram os pães se multiplicarem, andar sobre as águas, parar a tempestade, sei lá tantas coisas que Jesus, os milagres todos de Jesus. Paulo, o próprio Paulo, né? Tantas coisas ali, meu Deus do céu. Nas cartas aí de Paulo, os atos dos apóstolos, todos os milagres visíveis, né? Tantas manifestações do poder de Deus. E é como a gente hoje, né? A gente pode presenciar tantos milagres, tantas coisas, mas não são as experiências que nos sustentam mesmo, assim, né? O que eu fiquei pensando assim, eles viveram muitas experiências, mas se você também não se firmar na palavra mesmo, né? Eles viram as experiências, mas precisam realmente, a gente precisa dessa disciplina de deixar que a palavra nos leia, né? Não só ler, mas que ela nos leia mesmo. Bora, quem mais? Oi, Aninha. Você começou com a palavra dizendo, né? A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. E realmente,
Cada vez que a gente lê, Deus sempre fala com a gente, né? E eu vi dois versículos aqui lidos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, né? Porque realmente, né, vem a tentações, né? Todo dia. O pecado vem, mas a gente, né, que tem que ser pessoas sensatas, né? Julgue vocês mesmos o que estão dizendo. Então, assim, né? O Espírito Santo, ele realmente, né? Ele revela, né? Quando a gente pergunta, eita, onde é que eu estou, né? Então, assim, né? A questão de, de Jesus ser a nossa rocha, né? A rocha o tempo todo, né? Ele ser o centro, né? Tirando, como adiante tem falando, né? Que a questão da liberdade, tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? A nós, né? Aí, assim, cada vez assim eu fico dizendo, eita, Jesus, vem aqui, vem restaurando, né, aquilo que ainda precisa, né, nas nossas vidas. É isso. Obrigado, Aninha. Amém, é isso mesmo, Ana. O Espírito Santo nos ajude, né, todos os dias. Amém. Pastor, Bom dia, gente. Que bom a gente poder, né, mais uma manhã, a liberdade, né, o apegando às escrituras tem essa dimensão de nos dar essa possibilidade de a gente não só apenas ver a palavra, mas refletir na palavra, a gente navegar no Antigo e no Novo Testamento, vendo como se complementa, né, o foco aonde está apontando aquilo que Cristo quer trazendo, como foi dito aqui, né, uma palavra que não é a palavra que vem é, simplesmente expor alguma coisa, mas vem promover uma reflexão. Então, que cada um hoje possa ter aqui a sua própria reflexão sobre esse tema e para o dia de hoje, para essa semana. Então, é muito bom. Obrigado, Ana, por essa palavra. Muito bom. Então, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, te agradecer por essa possibilidade que nós temos, por essa liberdade que nos foi dada. Pai, não queremos perder isso, queremos viver intensamente, intencionalmente, a verdade da tua palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor Deus, um domingo de adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Nós queremos viver, Pai, a plenitude de estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Um ótimo domingo a todos, todas. amém. Deus abençoe. Amém, gente. Bom Amém. domingo. Deus abençoe, Todos. Bom pessoal. dia. Deus Amém. Bom abençoe. domingo. Não posso não, Lia. Amém. Larissa, coisa linda, saudade.